dia! E nós aqui na quarentena com uma aulinha da escola dominical. Uma aulinha não, uma super aula para vocês que estão nos assistindo. E nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito especial. Mas antes vamos contar uma história. Tem um menininho que o nome dele era Sambo. E ele vivia numa aldeia, num lugar muito distante. E ele chegou na cidade, na vilareja, para fazer compras e viu um negócio muito estranho, gente. Um cabo torto, um pano. E ele perguntou para o seu vendedor lá, o que é isso? Isso é um guarda-chuva. Como um guarda-chuva? Você não vai se molhar, você compra ele e não precisa se molhar. Foi embora o Sambo para sua casa e comprou o guarda-chuva. Tá ele lá indo bem feliz da vida, né? Choveu. Agora eu não vou me molhar, porque eu tenho um guarda-chuva. Tá. E foi embora. Quando chegou em casa, gente, ele estava molhadinho. De que adiantou esse guarda-chuva? Ele ficou pensando. Enquanto ele pensa, nós vamos continuar a história. Vamos deixar o guarda-chuva do Sambo aqui do lado. Nossa história hoje não é uma história, é um estudo. Antes de recomeçar a quarentena, nós estávamos de parar nossas aulas na escola dominical, né? Alice, Pedro, Wendel, se ainda estiver nos assistindo, nós falamos que iríamos conversar sobre um livro especial, que é a Bíblia. Nós pensamos que vocês, entendendo a Bíblia, vão entender mais da palavra de Deus. E assim, nós nos propusemos a fazer essa viagem especial com a revistinha que vocês já receberam em casa, com a surpresa de domingo passado. Espero que tenham gostado. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre esse livro. E a gente fica pensando, né? Esse livro, como que ele chegou através dos tempos até hoje, né? Ele não é um livro qualquer, porque ele permanece inalterável, ele não muda. E aí nós temos, assim, umas dicas que aqui eu vou usar uns recursos para a gente falar sobre isso. A Bíblia tem um versículo que é o nosso texto básico, que está em 2 Timóteo 3,16. Fiz esse lettering aqui, pensando em vocês e que vocês podem também se inspirar e fazer e depois me mostrar, tá bom? Mandar no meu WhatsApp que vocês já têm. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura. Não fala de uma vírgula, não fala de um versículo, não fala de metade da Bíblia. Toda a escritura. Quando foi escrito isso, foi Paulo quem escreveu, contando a história de Timóteo. Essa Bíblia nossa, ela era o Antigo Testamento, e depois que chegou o Novo Testamento, e é isso que nós vamos aprender também no decorrer desses dias. Esse texto, então, nos traz essa riqueza que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui é, mas se ela é inspirada por Deus, quem escreveu a Bíblia? Quem, gente, escreveu a Bíblia? Como que é isso, inspiração? A Bíblia foi escrita por homens, inspirada por Deus. Vamos respirar? Quando eu ponho o ar para dentro do meu pulmão, eu inspiro. Quando eu ponho para fora e eu falo, eu expiro. A inspiração foi dada por Deus e aí, trazendo para o nosso assunto, ela foi soprada para fora através do Espírito Santo e esses homens escreveram, não o que eles queriam,
mas o que Deus quis que eles escrevessem. Inspiração é isso, é o sopro de Deus na vida dos homens, transformando isso em palavras, certo? Deus usou essas pessoas, usou os profetas, usou os sábios, usou as pessoas mais simples, usou os apóstolos, e nós vamos fazer essa viagem maravilhosa sobre a Bíblia. Então, nós temos que dizer que ele foi escrito por homens, mas, aí vem o mas, tudo foi escrito e inspirado, soprado por Deus. E nada tem a vontade humana a ver com isso, mas veio da parte do Senhor. A segunda pergunta que nós vamos responder agora é sobre o que a Bíblia fala. E eu fiz assim, ó, para vocês, um recurso visual. Sobre o quê? O que a Bíblia fala? Qual que é o tema central da Bíblia? Pensem aí. Tem um versículo que é João 3,16, que fala assim, né? É um versículo muitíssimo conhecido, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Aí responde a nossa pergunta: sobre o que a Bíblia fala? Desde o princípio de Gênesis, lá em Gênesis, nós já temos a profecia que vai vir o filho que vai esmagar a cabeça da serpente do pecado. E nós vamos até Apocalipse falando da volta desse filho. Na Bíblia nós encontramos toda a história do povo de Deus, toda a trajetória até o nascimento de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, a vida dos apóstolos, e terminamos como Apocalipse, que nos fala como será a volta do Filho do Homem. Então, qual é o tema central da Bíblia? É Jesus Cristo. Ele é o tema central da Bíblia e deve ser o tema central da nossa vida, da sua vida e da minha vida. Nós temos a Bíblia como uma regra de fé e prática. E aí vem a terceira pergunta. Tan, 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 tan. Para quem a Bíblia foi escrita? Para quem essa Bíblia foi escrita? Esta Bíblia, ela foi escrita como uma revelação da parte de Deus para nós. Precisamos dela para aprender a verdade sobre a palavra, como nós devemos viver, como nós devemos agradar a Deus, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Tem coisas que lá fala, não fala assim, você não pode fazer isso, mas fala o que você pode. Então, nós temos que ver essa Bíblia como uma regra de fé e prática da nossa vida cristã. Então, a Bíblia serve para nos conduzir. Gente, sem a Bíblia, nós não seríamos nada, porque nós não saberíamos para onde ir, nós não saberíamos nem o que é certo e o que é errado. E a Bíblia nos diz o que devemos fazer para seguir esse caminho. A gente tem aqui um versículo que fala bem assim, que falando sobre a inspiração divina ainda, pois mais a profecia teve origem... Ai, perdão, gente, falei errado. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana,
mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Certo? Deu para vocês verem? Jamais, gente, nenhuma palavra saiu por desejo ou vontade do homem, mas ela foi escrita e foi, como se diz assim, colocada em palavras, e ela chegou até os nossos dias por vontade do Espírito Santo de Deus. Então, nós vimos na historinha da história, não é nenhuma história, né? Na nossa aula de hoje, que a Bíblia tem toda a sua utilidade. É a nossa regra de fé e prática, ela é inspirada por Deus e ela foi como que eu digo, um instrumento que nos ajuda na nossa vida cristã. Aí tem uma história que foi bem assim. Estava lá um senhor numa estação lendo a sua Bíblia, esperando o seu trem vir. Chegou um homem, falou: o que o senhor está lendo? Ele falou: a Bíblia. A Bíblia? O senhor sabe quem escreveu esse livro? Sabe como ele surgiu? Como ele está aqui? E agora o senhor fica lendo, perdendo tempo lendo a Bíblia? Aí aquele senhor pensou e falou assim: e o senhor? Sabe, meu senhor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor usa tabuada? Sabe a tabuada? 2 vezes 2, 4, que é difícil da gente aprender às vezes, né? 3 vezes 3, 9. Sabe a tabuada? Sei. O senhor sabe quem escreveu a tabuada? O homem falou: não, eu não sei quem escreveu a tabuada. E o senhor não a usa? Eu uso. Então, quem escreveu, como ele escreveu, como está aqui, é importante sim, mas não me define eu seguir ou não a Bíblia. Então, a Bíblia tem a sua utilidade. Ela não foi escrita por homens, ela foi encaminhada, soprada por Deus para chegar até nós, para contar a história de Jesus Cristo e sobre a nossa salvação, que é Ele que nos salva, né? Vocês já sabem disso, e nos trazer a vida eterna e nos garantir que quando Ele voltar, nós estaremos com Ele. E se nós formos antes, estaremos com Ele também. Muito legal, né? Ai, eu sou apaixonada por esse livro. Eu não fico um dia sem ler a Bíblia. E ela me traz a minha força, a minha vontade de viver mais e mais próxima de Deus. Mas temos o Sambo ainda. O que o Sambo fez com o guarda-chuva dele, gente? Gente, trazendo a história do Sambo, que não soube abrir o guarda-chuva e usar... Até me assustei. Esse Sambo, né? Fazer isso daqui não ia se molhar, mas ele não soube. É a mesma coisa na nossa vida. Se nós tivermos a Bíblia fechadinha, sem nós lermos, nos alimentarmos, é o guarda-chuva do Sambo. De nada vai adiantar. Muito legal, né? Nós temos que usar a Bíblia, ler a Bíblia. A Bíblia não precisa ser doutor, não precisa ser estudado, não precisa ter idade. Ela está ali. E a hora que você lê, Deus vem revelando para você o que Ele quer dizer com essa história, com aquele versículo, com aquele texto. Então, hoje nós aprendemos a primeira etapa da nossa viagem. Nós vamos ter muitas paradas. Semana que vem a tia Lu provavelmente que vai contar a história. Mas o versículo de hoje é esse. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. E agora, para você que é nosso aluninho, na sexta de domingo passado, né, na sexta de Páscoa, vocês receberam a revista, certo? A MQV quer dizer uma revista para você, foi elaborada para a sua idade, e aqui até eu pus aqui, ó, MQV, mais que vencedores, certo? MQV, mais que vencedor. O que vocês vão fazer? Abram a lição, façam a lição que está aí, mandem para a tia Alda no WhatsApp, porque tá lá no grupo, né? Nós vamos fazer um grupo e aí nós vamos fazer uma chamada de vídeo. Se você tiver alguma dúvida, a tia vai estar respondendo, ajudando e vai contar pontinho numa gincana que estamos começando, ok? A primeira lição da nossa viagem maravilhosa sobre a Bíblia é: quem escreveu? Homens inspirados, soprados por Deus, certo? Sobre o que ela fala, sobre a nossa vida de fé e prática e crença no nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Não é legal isso? E a última pergunta: para quem a Bíblia foi escrita? Para servir do nosso guia, do nosso farol, da nossa luz na nossa vida cristã. Amém? Foi muito bom tê-los conosco nesse momento que você tirou aí para escutar esse vídeo da tia Alda. Desculpe os erros, mas nós estamos a cada dia aprendendo, né, a trabalhar com as novas tecnologias. Um beijo no coração, sintam-se abraçadas e vamos fazer uma oraçãozinha. Feche seu olho e vamos falar com Deus. Pai de amor, nós agradecemos porque Tu, Senhor, tem falado conosco através da Tua palavra. Ensina-nos a cada dia mais ler a Tua Bíblia e que ela sirva, Senhor, como um caminho, nosso guia, e esteja, Senhor, em nossa vida diariamente, não como um guarda-chuva fechado, mas como a palavra viva que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela vida desta pessoa que está me assistindo nesse momento e que o Senhor possa estar, Senhor, tocando nesses corações, suprindo as necessidades, abençoando, guardando, protegendo, livrando de todo perigo e de todo mal. Agradecemos por essa oportunidade de levar a Tua palavra. E aonde ela estiver sendo colocada, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor, fazendo germinar e crescer, Senhor, e multiplicar. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para nos salvar dos nossos pecados, para nos libertar, é que nós oramos. Amém, Senhor. Até a próxima, lá vem mais história. Continuaremos a nossa viagem sobre a Bíblia. Um beijão no coração e continuem com Deus. Fiquem bem.